Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 30 de junho, está começando mais um Bom Dia Mercado, são 7h15 da manhã. Tá difícil de acordar, vamos acordar, galera. Vamos lá. Vou falar um pouco dos jogos de ontem para vocês, que eu não trabalhei praticamente, só dei alguns cliques e de como foram. E a gente se preparar para trabalhar os jogos de hoje juntos, beleza? Não esquece de comentar aqui embaixo o que que tu fez ontem. Quero saber, tô muito curioso para saber quem fez o Marítimo com o Benfica, quem fez o Moreirense com o Aves, quem fez o Passos com o Porto e quem fez o Getafe com o Sociedade também, que eu não fiz, tá? Vou comentar sobre esses jogos um pouquinho e a gente já fala dos jogos de hoje. Não esquece de deixar o like também, se inscrever no canal para concorrer aos prêmios aqui do canal, tá? E tamo junto. Vamos lá. Vou começar falando aqui, deixa eu compartilhar. Do Getafe não fiz, realmente deixei na tela aqui do lado, mas o espanhol é um campeonato que eu tenho deixado de fazer, eu tenho feito cada vez menos, tá? Não tem me chamado muita atenção. Eu também não sei se é um certo preconceito da minha parte, pelo fato dele ter voltado bem abaixo do que eu esperava. Talvez eu não tenha ajustado ainda minhas expectativas ali, né? Eu vim de o início da volta da paralisação foi Bundesliga 2, Bundesliga 1, aquela tentativa de correria, depois o italiano voltou ainda jantando tudo e o espanhol ele continua meio morno. Então eu tenho evitado trabalhar o espanhol e o inglês, tá? São duas competições que eu tenho evitado. Talvez para a próxima época eu já volte a trabalhá-la, mas não fiz nada. O jogo do Aves com o Moreirense. Do que eu vi do jogo, foi um jogo muito fraco, tá? Também deixei ele aqui em cima enquanto eu adiantava algumas coisas. E toda vez que eu olhava, estava um jogo bem fraco tecnicamente. O Aves, a gente sabe que é a pior equipe do campeonato, é uma equipe muito ruim, é uma equipe de segunda divisão atualmente, com todo respeito ao Aves. O Moreirense também não fez muita força. Depois que fez o primeiro gol, foi um bonito gol até, um passe ali entre as linhas. Recuou bastante no final do jogo, até cheguei a comentar no Telegram para vocês. Se você não segue no Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Que daquele jeito ali o Moreirense estava até pedindo para levar o empate, né? O Aves teve a oportunidade de empatar, mas acabou não saindo. Depois tivemos o Marítimo com o Benfica, né? Surpreendentemente tomando de 2-0, não surpreendentemente perdendo, porque eu já imaginava que seria um jogo muito difícil para o Marítimo. Eu não vou vir aqui e ficar. É, tem um negócio que eu detesto, que é a autopromoção. Nossa, eu tenho ranço de autopromoção. Que é tipo assim, eu ter falado para vocês ontem, olha, cuidado com o Marítimo, que o Marítimo é perigoso. E vir aqui e falar assim, ó, tá vendo? Eu falei pra vocês entrar ali em Benfica. Não falei pra vocês entrar ali em Benfica. Eu falei cautela, que o Marítimo é perigoso lá na ilha. Ele dificulta, ele vende caro. Foi isso que eu falei. Ele vende caro a derrota para os grandes, principalmente. Na ilha ele joga muito bem. Né? Eu não falei lei Benfica. Eu falei cuidado com o Marítimo. Ou seja, o principal aviso aqui, o principal objetivo do aviso é não se abraça no back Benfica ou no back Porto, sabendo que o adversário costuma complicar, que é difícil. Né? E você pode fazer um jogo difícil de várias maneiras. Você pode fazer um jogo difícil se defendendo muito bem, como fez o Marítimo, dificultando o Benfica de aprofundar na área, de penetrar na área, e o Benfica faz 98% dos seus gols dentro da área. Isso foi uma dificuldade muito grande do Benfica. E quando teve a oportunidade dentro da área, não converteu. Não tinha ninguém com qualidade ali na hora para chutar de fora. Pouca gente arriscava de fora da área, né? Que é um desafogo, às vezes, você chutar de fora da área e dar o rebote. E o Marítimo, a principal arma do Marítimo ali, não estava sendo usada. Só que eu não tinha me atentado na principal arma do Marítimo. Eu estava escutando a narração portuguesa na rádio e na transmissão da stream que eu uso. E os comentaristas portugueses sempre comentando: olha, o Nanu, que é o lateral direito, ele está avançando até o meio-campo e tocando a bola para trás. Isso parece ser algo combinado, isso parece ser algo treinado, parece ser instrução do treinador. Então eu já estava com vontade de entrar no mercado de gols, mas ao escutar isso eu falei, cara, talvez o Marítimo tenha vindo hoje só para se defender. Então, se eu for fazer alguma entrada, eu vou entrar no limite, ou eu vou entrar numa moeda Benfica lá em cima, acima de 4, como eu gosto de entrar. Foi eu terminar de escrever isso e os comentaristas terminarem de falar isso, aconteceu duas vezes o lance. O Nanu começou
a aplicar o contra-ataque. Foi o primeiro contra-ataque que ele foi. Aí ele passou, deu na frente, cruzou e o gajo do Marítimo fez o primeiro gol. E aí entra a questão emocional, né? Porque o Benfica precisava vencer, estava teoricamente, não vou dizer tecnicamente, mas vai, teoricamente ele estava controlando o jogo, porque é muita, como é que eu vou dizer, arrogância minha dizer que o Benfica estava controlando o jogo, porque existem diversas formas de se jogar futebol. O Marítimo jogou defendendo, né? Ele deu a bola, a maioria das vezes para o Benfica. Então, tecnicamente é difícil dizer, mas teoricamente o Benfica estava controlando o jogo, estava tendo mais oportunidades, né? E tomar um gol desse abaixa, o emocional vai lá embaixo, né? E aí você já tem que recuperar um resultado de 1-0. Emocionalmente é difícil. A mesma jogada praticamente o Nanu puxa correndo lá, praticamente da área dele, e vai até a outra área e cruza. E de novo mais um gajo do Marítimo mete 2-0. Aí o emocional do Benfica já tinha ido pro caramba, né? Sabendo que o Porto já tinha aberto pontos na última rodada, quando ele perdeu pro Santa Clara, perdendo de 2-0, bem no finalzinho do jogo, faltava 10 minutos só. Né? Aí é que entra também o desespero da galera que estava abraçada no Beck Benfica. Né? Muita gente tomou o primeiro gol, socou Beck Benfica tentando pegar a virada, socou Lei Marítimo tentando pegar alguma coisa, tentando para limpar o prejuízo. Né? É nessas horas que o cara que não está preparado ele quebra. Ou pelo menos ele se estoura, pelo menos nesse jogo. Porque o meu aviso antes desse jogo começar foi justamente para você não se abraçar no Benfica. Não foi para você fazer lei Benfica ou Beck Marítimo. Foi para você não se abraçar, ver o jogo. Né? Tomar esse gol do Marítimo, o primeiro gol, é normal. Quem sou eu para dizer que não? O Benfica realmente tinha entrado no segundo tempo com um ímpeto maior. Você poderia ter trabalhado o Beck Benfica aqui com uma mão mais reduzida, tomar esse gol do Marítimo é totalmente normal. O que não é normal é você se descontrolar e enfiar Beck Marítimo com a mão maior, ou tentar pegar um Beck Benfica para tentar limpar o prejuízo. E aí tomou o segundo e aí enfiar um Lei Marítimo lá embaixo com uma odd baixinha para tentar recuperar. Isso não é normal. Né? Tomar o primeiro gol do Marítimo ou tomar os dois gols do Marítimo com uma gestão normal, isso é bacana, ok, sem problema, é aprendizado. Agora, enfiar mais do que você pode aqui na gestão porque você tomou um prejuízo, isso é amadorismo. Isso aí é você não aceitar o prejuízo. Assim como o Benfica sofreu emocionalmente de ter sofrido 2 gols estando bem no jogo, você perdeu o emocional aqui. Se você fez esse tipo de coisa, se você colocou mais dinheiro do que você podia só porque você tomou o primeiro prejuízo. Né? E aí entra aquela teoria que eu falo sempre. Às vezes tu vai quebrar daqui a 5 dias, mas a primeira cagada foi ontem. É por isso que a gente tem que controlar o emocional todos os dias. O emocional é o pai da consistência. Beleza? Então vamos falar do próximo jogo aqui, que é o Porto. O Porto jogou nada, foi um jogo horroroso. Tá? Esse foi um jogo horroroso. Esse aqui eu tive curiosidade de ver quase todo. Também estava fazendo algumas coisas aqui e coloquei para ver. Olha, tirando o gol de bola parada do Porto, foi de escanteio. O resto, acho que foi uma jogada perigosa que eu vi do Passos, que foi um cabeceamento para fora. De resto, cara, o Passos tentava, alçava a bola na área, o Porto tirava, dava balão, o Porto não contra-atacava. As chegadas do Porto era só na bola parada mesmo. Quer ver a estatística aqui, ó? Olha isso. O Porto finalizou 3 vezes no gol no jogo inteiro. Mas é compreensível porque como você tem um gol cedo, você viu o seu principal adversário perder o jogo de 2-0. A única coisa que você não pode fazer é cagar. Tipo, é deixar esse resultado escapar. Então o Porto meio que. Eu entendi a proposta. Né? Tanto é que o Porto não saía jogando. A proposta do jogo do Porto nesse jogo era o goleiro botava a bola na cal e chutava para frente. E deixava o Tiquinho Soares lá tentar fazer a recepção da bola. Essa foi a estratégia do Porto. Então o Porto pegou um gol cedo, sentou no resultado. Foi um jogo horroroso. Vambora, vamos pra frente. Deixa eu falar do dia 30 aqui pra vocês. Temos o United fora de casa. Eu sou muito ressabiado de fazer jogos do United.
mesmo o United tendo vindo de bons resultados, né? Uma vitória, um empate, uma vitória, um empate, uma vitória. Eu vi o último jogo do United contra o Norwich pela FA Cup, acho que foi, a FA. E o United jogou muito mal, na minha opinião. Então não vem com expectativa muito grande para cá não. É 16 e 15, tem alguns jogos ali no meio. Pode ser interessante assistir o comecinho desse jogo, mas expectativa bem baixa aqui, tá? Eu não sou muito bom. Eu tenho dois times que eu tenho muita dificuldade de ler: a Juventus e o United, tá? Então eu tenho dificuldade para ler esses times. Então eu vou deixar de lado aqui. Se for uma leitura muito clara, eu tento pegar. Beleza? Vou pular Mallorca e Celta de Vigo. Isso aqui é um confronto muito emocional na parte de baixo da tabela. Muito perigoso também, na minha opinião. Então, pretendo deixar de lado porque aqui o fator necessidade é muito grande. O Mallorca precisa do resultado. Pode dar espaço para o Celta. O Celta vem de empate com o Barcelona, quase ganhou. Mas é um jogo que eu prefiro deixar de fora. Tá? O primeiro jogo do dia para mim vai ser Lazio e Torino. Torino e Lazio. O Torino ele vem de péssimos resultados. Se eu não me engano, o Torino venceu um jogo nos últimos 8 jogos, últimos 10 jogos, tá? E quase, acho que tomou gol em quase todos eles. A defesa do Torino, que era conhecida por ter uma defesa um pouco melhor, tá muito fraca. E o ataque do Torino também não tá lá essas coisas. O Belotti, por exemplo, é um jogador que eu gosto muito, é um dos únicos que salva ali. Então, é sim um prato cheio aqui para Lazio, pelo estilo de jogo da Lazio, porque a Lazio é um time que recupera a bola e já avança, já pressiona, já liga o contra-ataque muito rapidamente, já avança muito rapidamente. Vocês conseguiram ver isso contra a Atalanta, né? O estilo de jogo da Lazio. Mas a defesa da Lazio não é isso tudo, tá? Então toma cuidado com isso. Na minha opinião, é jogo para gols e jogo para um possível back Lazio aqui no primeiro tempo, se a Lazio conseguir emplacar o seu jogo, ou uma possível recuperação. A Lazio é um bom time de recuperação de resultado, né? Tanto para ceder empate, quanto para virar jogo, quanto para buscar empate. É um time que eu gosto de trabalhar esse tipo de coisa. A 1,80 mais ou menos na Betfair ali, eu acho que é interessante trabalhar um back a Lazio no live, tá? Se o Torino continuar com essa defesa frágil, né? O Torino tomou 4 gols do Cagliari no último jogo. Poderia até ter empatado, mas não veio. Então a minha ideia para esse jogo é vir para trabalhar gols e estar mais a favor da Lazio quando eu puder. Depois no italiano também nós temos a Juventus fora de casa contra o Genoa. Eu vejo um jogo teoricamente fácil para a Juve aqui, porque o Genoa não tem uma boa defesa e tem um time muito aguerrido no ataque, é um time que vai para cima. Espero que seja assim contra a Juventus, que vá para cima mesmo para dar espaço. Pode ser um trabalho a favor da Juventus aqui, a 1,45 mais ou menos na Betfair. Essa cotação deve estar. Pode ser uma entrada interessante se no live a Juventus estiver jantando o Genoa. Tá? O Genoa jogou contra o Parma e foi um desastre na defesa, deu muito espaço. E o Genoa, quando está perdendo, ele vai para cima igual um louco e deixa mais espaço ainda. Então, pode ser sim um jogo bom para a Juventus, de goleada da Juventus, mas aí vai tudo depender da vontade. Né? Eu não faço pré-live em praticamente nenhuma situação. Então, a expectativa que eu tenho aqui é de um Genoa meio destrambelhado, defendendo mal para tentar atacar, para tentar um resultado, e uma Juventus aproveitando disso. Tomara que sim, para a gente poder trabalhar esse back Juve no início. Tá? E às 17 horas nós temos o jogo que talvez seja o mais importante para o Barcelona na competição, porque o Real Madrid já tem 71, o Barça precisa vencer este jogo, né? Já é jogo da rodada 33. O espanhol vai até 38, igual o brasileiro. O Barça precisa vencer esse jogo desesperadamente. E aqui pode acontecer uma coisa que é a seguinte: a obrigação é toda do Barcelona, porque o Real Madrid já está 2 pontos na frente. E o Atlético de Madrid pode ser responsável por já colocar a pá de cal no Barça, que o Barça vem jogando mal. Um dos únicos jogadores que tem se destacado ali é o Messi, é o que tem levado o time nas costas. O Messi tem, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião minha, uns companheiros não à altura dele. Poderia ter. O Barcelona tem dinheiro para isso, né?
O Suárez é o único ali que tem se recuperado bem. Agora, Griezmann, Bright White, Rick Puig, esse tipo de nível de jogadores não quer dizer que são ruins, tá? Mas o Griezmann, por exemplo, não tem rendido, porque eu sei que é um bom jogador. Mas o restante não está no nível do Messi, não está no nível Barcelona, né? E eu não me conformo com isso, de um time do nível do Barcelona ter um banco tão ruim e ter um elenco às vezes tão fraco, né? Se você tirar ali o Ter Stegen, o Messi, você meio que mata a força defensiva e a força ofensiva do time. É muita dependência desses jogadores. E esse jogo contra o Atlético pode ser responsável por jogar a pá de cal, porque o Barcelona vem fazendo jogos ruins e vem conseguindo ainda se manter vivo na competição. O Atlético vem se recuperando muito bem depois da paralisação. E pode ser um jogo muito, muito, muito difícil aqui para o Barça, tá? Essa odd de 1,90 para o Barcelona, na minha opinião, ela está meio equivocada. Acho que essa odd do Barça deveria ser um pouco mais alta, porque se tem um time que sabe defender, é o Atlético Madrid, e um time que sabe ser perigoso nos contra-ataques, quando precisa, é o Atlético Madrid. Né? Antigamente, quando tinha o Griezmann lá, era ainda mais perigoso. Né? Mas, para mim, é o jogo do dia. Nem a Lazio com o Torino consegue ser um jogo tão interessante quanto esse daqui. É um jogo que eu quero fazer. E eu quero saber o que você vai fazer nesse jogo. E eu venho para esse jogo para trabalhar gols. Por mais que pareça que seja um jogo under, eu venho para esse jogo para trabalhar gols. Porque o fator necessidade aqui vai expor muito o Barcelona. Ver o Real Madrid tendo aberto 2 pontos vai fazer com que o Barça se exponha aqui. Então eu venho para trabalhar gols. Se eu vou encontrar espaço para trabalhar, não sei. Né? Tomara que sim. Eu não venho para entrar na pré-live em gols. Não faço isso, mas eu venho para trabalhar no mercado de gols. Porque eu não trabalho lei ao favorito, não tenho metodologia, não tenho emocional para isso, não gosto. Não acho aqui que vai me pintar um lei Atlético de Madrid. Talvez, né? Um lei opera em campo. Mas pela sequência do Atlético, nas últimas 4 vitórias, nos últimos 4 jogos, eu acho que pode ser um jogo aqui para gols. Né? Eu venho para esse jogo para isso. E para fechar o dia, o jogo do português que mais me chama a atenção é o Rio Ave contra o Braga. Temos aqui o Famalicão ainda jogando contra o Portimonense. Cuidado com o time do Portimonense, hein? Apesar da posição da tabela, me parece ser um time que merecia estar numa posição melhor, porque os jogadores não são tão ruins assim, principalmente a parte ofensiva, tá? Muito cuidado. E o Famalicão em casa é bom, mas é bom ter cautela. Não estou dizendo aqui para vocês trabalharem no lei ao Famalicão. Temos o confronto aqui dos Vitórias, Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal. Achei meio baixa essa odd aqui do Vitória de Guimarães, tá? Acho meio exagerado, apesar de ter um time muito melhor. Mas é um confronto bacana aqui, porque é uma rivalidade de nome, né? O Vitória de Setúbal fala que é o verdadeiro Vitória e o Vitória de Guimarães fala que é o verdadeiro Vitória. Mas o jogo que eu estou interessado mesmo de fazer é o Rio Ave com o Braga. O Rio Ave é um adversário dificílimo de se jogar contra, mas eu gosto muito de acompanhar os jogos do Braga. O Braga tem uns avançados muito bons, uma galera do ataque muito boa. Fizeram 2 golaços de fora da área no último jogo. Acho que foi contra o próprio Guimarães, se eu não estou enganado. Então pode ser interessante aqui para trabalhar, se eu tiver leitura, no Lei ao Rio Ave ou no Beck Braga, ou até no mercado para gols. Tá? Então vou ficar de olho aqui. E só fazendo uma correção. Nos últimos programas eu tinha comentado que eu era bracarense. Né? Bracarense é quem mora em Braga, se eu não estou enganado. E quem torce para o Braga, quem é adepto do Braga, é braguista. É isso? Comenta aqui se eu estou certo. Então, se eu sou adepto do Braga, se eu me simpatizo com o Braga, eu sou braguista, não sou bracarense. Um abraço para o Ricardo lá do Discord que me lembrou isso aí. Valeu? Então, esse é o meu dia de hoje. Eu vou focar muito mais no Campeonato Italiano e no jogo do Barcelona com o Atleti. Se eu tiver leitura para o United, posso ser que eu espie alguma coisa ali. E aqui no esporte, se eu não estiver tão cansado assim, se eu ainda tiver tempo, se não estiver acontecendo nada de muito interessante ainda lá no Barcelona e Atlético Madrid, eu ainda pego o segundo tempo aqui do Braga para tentar trabalhar o mercado de gols. Valeu, pessoal? Então eu fico por aqui. Muito obrigado pela companhia. Quero saber o que você vai trabalhar no dia de hoje, mas ó, cautela, tá? Não quero aqui profetizar nada. Eu não tenho esse trabalho. Eu não vivo de profetizar nada. Eu não vivo de encontrar resultado. Eu vivo de leitura de jogo.
O que eu tento aqui é só passar compartilhar um pouco da minha leitura para que você não se abrace cegamente nesses times maiores, mesmo eles estão jogando mal, só por causa do nome ou no peso da camisa. Valeu, tamo junto, me acompanha lá no Telegram, até amanhã.